Nesta sessão, continuarei com alguns dos segredos da oração respondida. Na verdade, vou tratar de uma chave principal e específica para uma oração eficaz. E embora essa chave seja claramente apresentada em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, acho que a maioria dos cristãos não sabe que ela existe. Acho que deixar de usar essa chave sobre a qual falarei é uma das principais fontes de ineficácia no corpo de Cristo. Sem dúvida você está se perguntando, qual é a chave? E deixe-me dizer que quando você ouvir isso, provavelmente não dirá, glória a Deus. Quero voltar novamente ao Sermão da Montanha, onde Jesus está dando instruções sobre como orar. E quero pegar duas passagens paralelas. A primeira está em Mateus 6, 5, 6. E Jesus diz, e quando orardes, não sereis como os hipócritas. E então ele descreve como agem os hipócritas. Então ele diz no versículo 6, mas quando você orar, ore desta maneira. Então ele usa a frase quando você ora duas vezes. A primeira vez, ele começa com negativo. Não ore como os hipócritas. Mas ele não termina aí. Ele termina com positivo. É assim que você deve orar. Na verdade, dedicamos a última sessão à análise do padrão que ele nos deu. Mas agora eu quero passar naquele mesmo capítulo 6, para os versículos 16 e 17. E aqui ele introduz outra dimensão. E ele diz, além disso, quando você jejuar, não seja como os hipócritas. Mas ele não para com o negativo. Muitas pessoas pensam que é aí que ele termina. Mas ele continua no próximo versículo. Mas quando você jejua, e então ele nos diz como fazê-lo de uma maneira que seja aceitável a Deus. Acho que você pode ver que há um paralelo próximo entre o que Jesus diz sobre orar e o que ele diz sobre o jejum. Em primeiro lugar, ele diz que quando você jejua, então ele diz, não faça dessa maneira, faça dessa maneira. Mas ao meu ver, a frase quando você ora, indicam que Jesus espera que seus discípulos orem. Quantos de vocês concordam que essas palavras indicam que Jesus tem como certo que nós, como seus discípulos, iremos orar? Ele não diz se você orar, mas ele diz quando você ora. E imagino que a maioria de nós aqui esta noite, como cristão, oremos regularmente. Isso está certo? Ok. Agora vamos para o próximo estágio. E ele não diz se você jejuar, ele diz quando você jejua. O que isso indica? Isso indica que ele espera que jejuemos da mesma maneira que ele espera que oremos. Isso é lógico? Você está comigo? Talvez com relutância, mas ainda assim você está comigo? Bem, não fique relutante. Eu concordo que o assunto do jejum não é fácil de dizer glória a Deus, mas quero dizer a você, quando você descobrir o que há neste assunto, você dirá glória a Deus. Obrigado, Deus, por nos dar esta chave. Veja, as palavras a Jesus sobre orar e jejum são exatamente paralelas. Quando você orar, não ore dessa maneira, mas desta maneira. Quando você jejuar, não jejue desta maneira, mas jejue daquela maneira. Então Jesus coloca a oração e o jejum exatamente no mesmo nível. Minha conclusão é que se ele espera que oremos, também espera que jejuemos. E eu estou muito feliz por ter um grande predecessor no ministério, que
chegou à mesma conclusão. Na verdade, havia muitos deles. Lutero chegou a essa conclusão. Mas o que eu tenho em mente é John Wesley. E eu li os diários de John Wesley anos atrás. Eles me mexeram e me estimularam. E ele disse algo nesse sentido. Eu estou convicto de que se um cristão compreendeu a necessidade de jejuar e não pratica o jejum, e ele se desviará tanto quanto um cristão que compreendeu a necessidade de orar e não ora. E John Wesley não ordenaria ao ministério metodista nenhum homem que não se comprometesse a jejuar todas as quartas e sextas até as 16 horas. Esse era um requisito básico para ser ordenado ao ministério metodista. Você pode dizer, bem, qual é o propósito do jejum? É apenas para tornar a vida difícil para mim? Para me negar prazer? Minha resposta seria não. Sem dúvida há uma série de propósitos, mas vou lidar com apenas um. É uma maneira designada por Deus para nos humilharmos. Eu vou te mostrar isso muito claramente nas Escrituras. Veja, a maior barreira específica para obter uma resposta às nossas orações é o orgulho. E qualquer coisa que tire essa barreira do caminho facilitará a resposta às nossas orações. Deus tem falado comigo pessoalmente, recentemente, sobre os terríveis perigos do orgulho. Eu e Ruth pegou um pequeno livro que ela possuía, mas realmente não tinha prestado muita atenção a ele, por Andrew Maurer, que é um daqueles pregadores de uma geração anterior que ainda está alimentando o povo de Deus hoje. Quantos de vocês leram pelo menos um livro de Andrew? Essa é a maioria das pessoas aqui? Isso é notável. Não sei se você sabe disso, mas está intitulado no original A Humildade de Nosso Senhor. Foi republicado com um título mais simples. Acho que simplesmente Humildade. E eu li isso apenas algumas semanas atrás e realmente falou comigo, pessoalmente, sobre minha própria vida. E eu odiei orgulho por anos, mas tive uma nova visão de como o orgulho é perverso e maligno e como ele nos afasta de todas as bênçãos que Deus deseja para nós. Essa mensagem percorre toda a Bíblia, é uma verdade universal. Não foi demonstrado primeiro na terra. Você conhece a primeira demonstração do mal do orgulho? Qual foi o primeiro pecado da história do universo? Diga-me. Orgulho. Quem cometeu o pecado? Lúcifer, isso mesmo, um anjo no céu. E esse orgulho como pecado pode irromper no céu e fazer com que um anjo perca o seu lugar. Qual mais suscetíveis seremos ao orgulho como pecadores aqui na terra? Deixe-me dar-lhe apenas 3 passagens das Escrituras que tratam do orgulho e da humildade. A primeira está em Lucas 14:11. E é o final de uma parábola onde Jesus fala sobre agir quando você é convidado para um banquete. Quero dizer, somos convidados para banquetes hoje em dia. Na verdade, eu estava em um ontem. E Jesus disse que ele é tão prático. E ele dá ilustrações tão simples. Em primeiro lugar, quero salientar para vocês que Deus nunca diz que vai nos humilhar. Ele sempre nos diz para nos humilharmos. Digo às pessoas que Deus pode humilhá-lo, mas só você pode se tornar humilde. Não ore, Deus, faça-me humilde, porque não é uma oração bíblica. Além disso, você provavelmente se arrependerá dos resultados dessa oração. Algumas semanas ou meses depois, quando você se encontrar na situação mais humilhante, pensa: Deus, como vim parar aqui? Você orou. Você orou. Então Jesus diz que quando você for convidado para um banquete, não vá até a mesa principal e sente-se no lugar principal. Porque você ficará envergonhado quando alguém chegar e disser: mas o orador vai se sentar aí? Você se senta ali no canto?
Jesus disse que quando você for, ocupe o lugar mais baixo. É muito sábio, quando você está no fundo, só um caminho a seguir é para cima. Não sei se você conhece aquela oração de John Bunyan. Isso está comigo há anos. Aquele que está caído não precisa temer a queda. Aquele que é baixo não tem orgulho. Aquele que é humilde sempre terá Deus como seu guia. Veja, quando você está no chão, você está seguro. Não há como descer. Muito raramente eu ministro em uma grande reunião pública como esta, sem primeiro tomar meu lugar no chão, diante de Deus. E posso dizer, antes dessas reuniões, Ruth e eu estávamos lá por um bom tempo, onde eu me sinto realmente seguro no chão. Então Jesus disse no final daquela parábola: se você não quer ficar envergonhado, evite a situação, não se sente na mesa de cima. Sente-se no lugar mais baixo. Você ser convidado aí e é para cima. Então ele resume com essas palavras em Lucas 14:11. Pois quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Isso é universal. Em outras palavras, aplique-se em todo o universo, aplique-se no céu, aplique-se na terra. A grande demonstração dessa verdade é Lúcifer e Jesus. Lúcifer foi um ser criado, ele buscou a igualdade com Deus, escorregou e caiu. Jesus tinha igualdade com Deus, humilhou-se até a morte de cruz, e a Escritura diz que Deus o exaltou soberanamente. Diz em Filipenses 2:9, por isso Deus o exaltou sobremaneira. Por que Deus o exaltou? Porque ele se humilhou, isso mesmo. E todo aquele que se humilhar será exaltado. Posso prometer-lhe exaltação se você se humilhar. Não há exceções. Eu tenho uma série de mensagens que tem este título: The Way Up, Wins Down. Quanto mais baixo você for, mais alto você terminará. Não há exceções para isso. Mas quero falar sobre a humildade como condição essencial para uma oração eficaz. Eu quero tomar uma série de afirmações nesse sentido. Vamos ver antes de tudo, antes de fazermos isso, em Tiago 4:10. Há apenas duas outras passagens que veremos. Tiago 4:10. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Observe, humilhe-se. Não peça a Deus para fazer isso, você faz. Deus fará a elevação se você fizer a humilhação. E então, na passagem muito semelhante em 1 Pedro 5, na verdade, Ruth e eu proclamamos isso antes da mensagem anterior. Versículo 6. Portanto, humilhe-se sob a poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. E o versículo anterior diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Então, se você está indo a Deus em oração, com seu orgulho, Deus está resistindo a você. E adivinha quem pode empurrar mais forte? Você não pode se aproximar de Deus com orgulho. O livro dos Salmos diz que o Senhor conhece os orgulhosos de longe e é onde Ele os mantém. Não há acesso a Deus com orgulho. É assim qualquer coisa que nos permite nos humilhar. É uma bênção inestimável. Mesmo que nem sempre seja agradável no momento, é uma das maneiras indicadas pela Bíblia de nos humilharmos é jejuar. Vou mostrar isto através da Bíblia. Vou começar com uma declaração de Davi. Uma declaração muito simples, no Salmo 35:13, onde ele diz: humilhei a minha alma com jejum. Acho que as traduções modernas dizem principalmente humilhei-me, mas o hebraico diz humilhei minha alma. Por que você precisa humilhar sua alma? Bem, sua alma é a parte arrogante de você. É a parte autoafirmativa, é a parte egoísta. Sua alma tem três funções principais: a vontade, o intelecto e as emoções. E se expressa nessas frases:
eu quero, eu penso, eu sinto. E Deus diz: o que você quer não é importante, o que você pensa não é importante, o que você sente não é importante, o que importa é a minha vontade. E se você vai se alinhar com essa maneira, você tem que lidar com a sua alma. É uma maneira de lidar com sua alma, é humilhar com jejum. Lembro que anos atrás eu preguei esse tipo de mensagem em Washington DC. E havia um advogado cristão lá, e ele recebeu a mensagem e disse: vou fazer isso então, amanhã vou jejuar. E ele fez. Ele teve um dia miserável. Cada vez que passava por um restaurante sentia o cheiro da comida, cada vez que passava por uma confeitaria, parava e olhava pela vitrine. Foi apenas um dia miserável. Então, no final do dia, ele deu um sermão no estômago e disse: agora, estômago, você me deu muito trabalho hoje. Você me causou muito desconforto desnecessário. Então, por isso, vou te punir. Vou jejuar amanhã também. Veja, isso é humilhar sua alma, é trazê-la à sujeição. Deixe-me dizer isso. O estômago é um servo maravilhoso, mas um mestre terrível. Quem é o mestre em sua vida? Você ou o seu estômago? É uma boa pergunta, é uma pergunta que todos nós temos que enfrentar. Acredite em mim, as pessoas no ministério não estão isentas dessa questão. Muitas vezes travei a batalha em meu estômago. Mas quando consigo a vitória, sou abençoado. Nem sempre imediatamente, nem sempre dramaticamente, mas de uma forma ou de outra venho sob a bênção de Deus. E então, se eu me tornar arrogante, Deus retira a sua bênção. E digo: Deus, o que aconteceu? E Ele gentilmente indica de uma forma ou de outra que você se tornou orgulhoso e autoafirmativo novamente. Você quer do seu jeito. Você está deixando sua vontade e sua alma falarem. E isso deve ser submetido à minha vontade, à minha palavra, em meus caminhos. Então vamos ver apenas alguns exemplos, apenas dois na verdade. Em primeiro lugar, o dia da expiação, em Levítico capítulo 16, versículo 29 a versículo 31. Levítico capítulo 16. Este é um capítulo longo e são as ordenanças para o dia da expiação, o que o povo judeu chama de Yom Kippur. Este é o dia mais sagrado do calendário judaico. Desde então até agora, descreve a maneira como Deus ordenou o sacrifício para fazer a expiação pelos pecados de Israel. E tudo dependia desse sacrifício. Todo o futuro e o destino da nação dependiam desse sacrifício. Mas em meio à descrição do sacrifício, Deus também exige uma resposta do seu povo. E a resposta que ele exige é que aflijam suas almas. Essa é a tradução usual. Mas a palavra traduzida por aflição é frequentemente traduzida como humilde. Então Deus exige que seu povo humilhe suas almas. E essa é uma verdade muito significativa. O sacrifício era algo que eles não podiam providenciar. Estava fora de seu poder de prover. Vinha inteiramente da graça de Deus. Mas eles não poderiam se beneficiar do sacrifício a menos que satisfizessem as condições de Deus e humilhassem suas almas. E é verdade conosco como nosso cristão. O sacrifício de Jesus na cruz é completo, é perfeito. Nunca podemos acrescentar nada a Ele. Nunca podemos tirar nada dele. Mas se quisermos nos beneficiar disso, temos que cumprir as condições de Deus tão seguramente quanto Israel fez. E esta é a condição que Deus declarou. Versículo 29 e seguintes de Levítico 16. Isto vos será por estatuto em perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas. E não fareis trabalho algum que seja o natural da vossa terra, que quer o estrangeiro que peregrine entre vós, porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós, para vos purificar,
para que estejais limpos de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso para vós, e afligirei as vossas almas, e é um estatuto para sempre. Agora o povo judeu sempre entendeu com certeza que a frase afligir suas almas significa jejuar, ficar sem comida. Aliás, nesse dia normalmente eles ficam sem comida e sem água. Deixe-me definir o jejum como uma questão de fato, só para deixar claro. Minha definição de jejum é abster-se de comida para fins espirituais. Muitas vezes também é por causa da bebida. De um modo geral, não é assim. E como você se abstém, cabe a você decidir. Mas o que eu quero apontar para você é o que Israel foi obrigado a humilhar suas almas para receber o benefício do sacrifício oferecido em seu nome. E o povo judeu, há cerca de 3.400 anos, sempre soube que humilhar suas almas significava jejuar. E de fato, esta é uma prática ininterrupta na história do povo judeu desde a época de Moisés até hoje. No dia da expiação, eles afligem suas almas jejuando. E no Novo Testamento, em Atos 27:9, este dia é chamado de jejum, que é a confirmação do Novo Testamento de que Deus entendeu que afligir nossas almas é jejuar. É trazer nossas almas em sujeição. É não permitir que nossas almas dite a nós ou a Deus. É nos submetermos a Deus. E apontei na última palestra que Deus é realista. Quando Ele fala sobre a resposta que quer de nós, a mensagem de sua graça é presente de seu corpo. Não é algo voando alto e etéreo, é algo realista e muito prático. E quando Deus diz que eu quero que você se humilhe, uma maneira não é a única maneira, mas uma maneira é jejuar. E então lemos sobre o retorno dos exilados após o cativeiro babilônico em Esdras 8. Esdras recebeu a tarefa de liderar um grupo exilados de volta à Babilônia para Jerusalém. Era uma jornada de 4 meses naqueles dias. E passava por um território onde havia bandidos, ladrões e inimigos de Israel. Esdras não apenas tinha mulheres e crianças com ele, mas também muitos dos vasos mais preciosos do templo para levar de volta. A pergunta era, como ele conseguiria uma passagem segura? E essa é a solução de Esdras. Lemos em Esdras 8, começando no versículo 21. Então proclamei um jejum ali junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, a fim de lhe pedirmos o caminho certo para nós e para nossos pequeninos e para todos os nossos bens. Como eles se humilharam? Eles proclamaram um jejum? Veja, foi um jejum público, que envolveu todo o povo de Deus. Então ele sai com esta declaração realmente interessante. Tive vergonha de pedir ao rei e escoltas de soldados e cavaleiros para nos ajudar contra o inimigo no caminho, porque havíamos falado ao rei dizendo, a mão de nosso Deus está sobre todos aqueles que o buscam para o bem, mas seu poder e sua ira são contra todos aqueles que o abandonam. Veja, Esdras se colocou em um lugar, por seu testemunho onde ele teve que orar, ele realmente quis dizer o que disse. Ele disse ao rei, nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Rei do céu, Ele nos protege. Então ele recebeu a tarefa de conduzir esses exilados de volta, e a situação muito perigosa, e disse, eu poderia ter ido ao rei e pedido uma escolta, soldados e cavaleiros, mas como isso se encaixaria na minha afirmação de que nosso Deus protege as pessoas? Veja, isso frequentemente acontece conosco, então temos que viver de acordo com o nosso testemunho. Então ele disse, não escolhi o caminho carnal, não escolhi o caminho do mundo, escolhi o caminho espiritual, para buscar a proteção de Deus, não de soldados e cavaleiros, mas jejuando e nos humilhando diante de Deus e invocando sua proteção. Você lê a história, ele resume no próximo versículo. Então jejuamos e suplicamos ao nosso Deus por isso, e ele respondeu a nossa oração. E você lê o resto da história, eles passaram com segurança, sem perdas, sem acidentes. E em muitas situações,
nos deparamos com duas alternativas. Devemos seguir o caminho carnal ou devemos seguir o caminho espiritual? Agora acontece que posso testemunhar por experiência própria, porque me tornei pai adotivo de uma família numerosa em uma situação muito difícil. E mudamos de país para condado e de lugar para lugar. Devo dizer que minha primeira esposa, Lídia, seguimos o exemplo de Esdra. Quando tínhamos uma viagem a fazer, jejuávamos e orávamos. E louvado seja Deus, nossa família sobreviveu intacta. E em meio a circunstâncias tremendamente perigosas, em meio à guerra e à fome, nós sobrevivemos. E eu quero testemunhar que o caminho de Deus funciona. É prático, não é algo teórico. Agora vamos considerar por um bom tempo pessoas sob o julgamento de Deus. Se o julgamento de Deus fosse proclamado sobre a nação da Nova Zelândia e quiséssemos evitá-lo, e isso poderia facilmente acontecer, não acredito que esteja longe. O que poderíamos fazer? Poderíamos jejuar e nos humilhar diante de Deus. Veja, havia um rei excepcionalmente perverso em Israel chamado Acabe. Não sei se você se lembra da história de Acabe, mas ele se casou com Jezabel e levou a Israel à idolatria e a todo tipo de maldade. E em 1 Reis 21, Elias teve um confronto com Acabe. Ele pronunciou o julgamento de Deus sobre ele. E Deus lhe disse no versículo 22: farei a sua casa como a casa de Jerobeão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Todo homem, toda mulher, em sua família serão destruídos. Esse é o julgamento de Deus. Então prossegue dizendo no versículo 25: mas ninguém houve como Acabe, que se revendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitou. Então ele era o rei mais perverso, e Deus havia pronunciado julgamento sobre ele por meio do profeta Elias. Mas Acabe temeu ao Senhor. No versículo 27, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco, jejuou e deitou-se de saco e andou de luto. E veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: porque ele se humilhou diante de mim, não trarei a calamidade em seus dias, mas nos dias de seu filho. Agora um homem apontado como o rei mais perverso de Israel até aquele momento. O julgamento de Deus foi pronunciado sobre ele e sua família. Mas quando ele se humilhou com o jejum, Deus disse que não traria o julgamento em seus dias. Se o jejum pode fazer isso por Acabe, o que poderia fazer por você e por mim como filhos de Deus? Você vê o potencial? E então, na história de Jonas e sua mensagem para Nínive, lemos como ele entrou na cidade. Uma cidade muito perversa, violenta e má. E proclamou que em 40 dias a cidade seria destruída. Essa foi uma mensagem de Deus. Como reagiram os habitantes de Nínive? Diz em Jonas 3: então chegou a notícia ao rei de Nínive, e ele se levantou de seu trono, tirou seu manto, cobriu-se com um pano de saco. Ele fez com que toda a cidade jejuasse. Até os animais jejuavam. E diz no final disso: então Deus viu as suas obras, que eles se converteram dos seus maus pecados, e Deus cedeu ao desastre, que ele disse que traria sobre eles, e ele não fez. Uma cidade gentia notória por sua maldade. Ouviu a mensagem de um profeta uma vez, arrependeu-se com jejum e luto, e Deus poupou a cidade inteira. E Nínive foi poupada do julgamento por mais de 100 anos desde aquela época. Então, se o jejum faria isso por Nínive, o que faria por esta nação? O que faria onde o povo de Deus se humilhasse? Clamasse a Ele? E então, para evitar o desastre, se você ler o livro de Esther,
lerá como Haman conseguiu trazer uma conspiração na qual toda a nação judaica no território do reino da Pérsia seria destruída. Suponho que todo judeu na terra daqueles dias estava naquele reino porque consistia em 127 províncias e se estendia a Índia e a Etiópia. E saiu o decreto de que havia no palácio do rei uma judia, cuja nacionalidade não era conhecida, Esther. E seu primo Mordecai mandou uma mensagem para ela e disse: não pense que você vai escapar mais do que os outros judeus no palácio do rei. Porque quem sabe se você está lá por um tempo como este? E Esther aceitou o desafio. E disse: vá reunir todos os judeus que estão presentes em Xuxã e jejue por mim. Não coma nem beba por 3 dias, noite e dia. Minhas servas e eu também jejuaremos. E assim irei ao rei. O que é contra a lei, e se eu perecer, pereço. Você leu o resto da história. O novo édito foi emitido. Toda a situação foi totalmente revertida. E acabou em triunfo para o povo judeu e na preservação da nação judaica. O que mudou a história? Qual foi o ponto de virada? Quando o povo de Deus jejuou. Veja, acho que seria quase impossível exagerar o potencial do jejum para mudar o curso da história. Não é de admirar que Satanás tente manter esta chave longe das mãos do povo de Deus? Ele tem medo disso. Agora, existem muitos exemplos do jejum no Novo Testamento. Eu só quero pegar 2 tipos de exemplos. Eles são os que chamam de jejum individual e jejum corporativo. No ministério de Paulo, em 2 Coríntios 6, ele dá uma lista das maneiras pelas quais ele se aprovou como ministro de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4 e 5, mas em tudo nos recomendamos como ministro de Deus. E então ele lista muitas maneiras diferentes pelas quais ele se reconheceu como ministro de Deus. E ele diz isto: em muita paciência, em tribulações, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em vigílias, em jejuns. Então Paulo diz que uma das maneiras pelas quais provei que era um ministro de Cristo foi pelo jejum. E então, na mesma epístola, capítulo 11, versículo 23 e 27, ele dá uma lista um tanto semelhante. E ele diz: eles são ministros de Cristo. Eu falo como um tolo, eu sou mais. E então ele dá uma lista completa de maneiras pelas quais ele provou que era o ministro de Cristo. E no versículo 27, isso faz parte da lista. Em cansaço e labuta, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Então ele diz que jejuei muitas vezes. E observe que ele diz que fome e sede é uma coisa, jejum é outra. Fome e sede é quando você não pode comer porque não tem o que comer. Jejum é quando você poderia comer, mas você nega a si mesmo. Essa foi uma das maneiras pelas quais Paulo provou a si mesmo como ministro de Cristo. Crê que os ministros de Cristo devem se mostrar assim hoje? Falei sobre minha própria experiência, mas vou apenas mencionar isso. Afinal, de nada adianta pregar se você não pratica.
Quando fui salvo, eu era um cristão nominal. Desisti do cristianismo, virei as costas para a igreja. E eu estava procurando a resposta para os problemas em outros lugares. Mas quando fui salvo e batizado no Espírito, e nem sabia as palavras pelo que havia acontecido comigo, tive que ler o Novo Testamento para saber o que havia acontecido comigo. Uma coisa dentro de um mês, Deus simplesmente deixou claro para mim que eu e ele queria que jejuasse toda quarta-feira. E eu não li os diários de Wesley naqueles dias. E não tinha ninguém para pregar sermões para mim. Eu não saberia onde encontrar o jejum na Bíblia. Mas eu tinha essa convicção interior de que deveria jejuar todas as quartas. E nos 4 anos e meios, durante o restante da Segunda Guerra Mundial, toda a quarta-feira eu jejuava. E eu estava no deserto em um caminhão com 10 outros soldados. E fomos jogados juntos, quero dizer, quando você está em um deserto, só há um lugar para a sombra, você tem que estar lá, goste ou não. E eu vivi com aqueles soldados. Você sabe que nós estávamos no Egito e os muçulmanos têm um mês que eles chamam de Ramadã. Você sabia disso? Quando eles não comem, pelo menos eles não comem durante o dia, comem muito à noite. Eles mais do que pensavam que não comem durante o dia. Meus companheiros soldados chamavam a quarta-feira de Ramadã, porque você não pode jejuar em segredo quando está vivendo continuamente com as pessoas o tempo todo e nunca pode se afastar delas. Eu diria que nunca teria feito o progresso que fiz se Deus não tivesse me mostrado essa chave. Houve momentos, e eu me lembro, no Quênia, eu nem no trabalho educacional, eu disse a mim mesmo que nunca mais ia jejuar, tinha muito o que fazer. Então por algumas semanas eu não jejuei. Os resultados foram desastrosos, que decidi que nunca poderia estar ocupado demais para jejuar. Estou falando de algo que eu vivi, entendeu? Eu acredito apaixonadamente no que estou lhe dizendo. Vamos falar sobre o jejum corporativo no Novo Testamento. Apenas 2 exemplos do livro de Atos. Atos 13, este é um dos momentos mais significativos do livro de Atos. As pessoas chamam isso de início de um programa missionário. Na verdade, a palavra missionário não é o Novo Testamento. A palavra do Novo Testamento é apostólica. E este é o primeiro envio de apóstolos no registro do livro de Atos. E aconteceu na cidade de Antioquia. Em Atos 13, 1:4, lemos isto. Ora, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e mestres. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo, que mais tarde se tornou Paulo. Então havia 5 homens que foram reconhecidos como os profetas e mestres. O próximo versículo diz: enquanto eles ministravam, o Senhor jejuava. Como eles ministravam ao Senhor? Jejuando, afastando-se de todas as atividades e simplesmente estando na presença de Deus e esperando que Ele fale. A Nova Versão Internacional diz que eles adoravam o Senhor e jejuaram. Este é um dos pontos mais cruciais da história da igreja. Como isso aconteceu? Eles se sentaram e pensaram em um plano? Ou elaboraram um sistema? Não. Eles desocuparam todos os seus próprios esforços e esperaram que Deus falasse. E a maneira como eles desocuparam foi se afastar da comida. Quem sabe por quanto tempo? Talvez um dia, talvez vários dias, acho que não foi muito. Mas eles tiraram uma folga de todas as outras ocupações e distrações para ouvir a Deus. E Deus falou. Diz, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, agora separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho reservado. Então eles ouviram a Deus seu estratagema. Você sabe que um dos grandes problemas da igreja hoje é que raramente a igreja obtém estratagema de Deus? Raramente. Temos nossos próprios planos, nossos próprios programas, nossos próprios sistemas.
E a maior parte não foi iniciada por Deus. E Deus só está comprometido em terminar o que ele começa. Paulo diz em Filipenses 1, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a concluirá. Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, e o princípio e o fim. O que ele começa, ele terminará. Mas o que ele não começa, ele não tem compromisso de terminar. O importante é descobrir qual é o princípio de Deus. Qual é o plano de Deus? Como podemos ouvir Deus? E a igreja primitiva estabeleceu o padrão. Tiraram folga de tudo, inclusive da alimentação. E disseram que temos que ouvir a Deus. E eles ouviram, e Deus disse, agora eu quero eles 2 homens, Barnabé e Saulo, e envio-os para fora. Eles não os enviaram imediatamente. Diz, então tendo jejuado e orado, e impuseram as mãos sobre eles, então eles jejuaram novamente. Na primeira vez eles jejuaram para descobrir a vontade de Deus. Na segunda vez eles jejuaram para comprometer aqueles 2 homens a cumprir a vontade de Deus. Então o próximo versículo diz, então eles, sendo enviados pelo Espírito Santo, e a palavra enviado há uma bela palavra grega que significa enviado e acompanhado. O Espírito Santo não disse apenas vá, ele disse vá e estarei com você. E esse é o começo do ministério apostólico. Naquela época eles eram chamados de profetas e mestres. Mas nos próximos capítulos de Atos, capítulo 14, versículo 14 diz, quando os apóstolos Barnabé e Saulo, quando eles se tornaram apóstolos, quando eles foram enviados pela igreja. Veja, um apóstolo é enviado. Isso é extremamente importante porque indica uma maneira bíblica pela qual podemos instituir o ministério apostólico. Quantos de nós podem acreditar por profetas e mestres? Você pode acreditar que há profetas e mestres na igreja hoje? Eu certamente acredito que existem. Se profetas e mestres esperem Deus em jejum, buscando-o, isso abre um caminho bíblico para Deus enviar apóstolos. Quantos de vocês acreditam que pode haver apóstolos na igreja hoje? É uma coisa boa porque eles são colocados na igreja para aperfeiçoá-la. Se eles fossem retirados, a igreja nunca seria concluída. Então, o momento mais decisivo naquele período foi o envio daqueles apóstolos. O que o trouxe? Diga-me em uma palavra. Eu não ouvi você. Isso mesmo. Agora, eles ganharam muitas pessoas para o Senhor nas cidades que visitaram. E então tiveram que estabelecer igrejas. Em primeiro lugar, ela apenas tinha grupos de discípulos. E depois precisavam fazer igrejas. Qual foi o ponto de transição? De apenas um grupo de discípulos para uma igreja? Que pessoas que tivessem que ser nomeadas. Diga-me, anciãos, isso mesmo. É quando os discípulos se tornam uma igreja. Quando eles se tornam presbíteros. E assim eles fizeram isso. Lemos em Atos 14, 21. Tendo eles pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, cidades em que já haviam pregado, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os permanecendo na fé e dizendo, por muitas tribulações devemos entrar no reino de Deus. Assim, tendo eles designado presbíteros em cada igreja e orado com jejuns, eles os encomendaram ao Senhor. Como eles designaram presbíteros? Como eles entenderam o Senhor sobre quem seriam os anciãos? Eles tiveram uma eleição? Sim, mas foi a eleição de Deus. Como eles encontraram a mente de Deus? Qual era a chave? Jejum, obrigado. Veja, as 2 nomeações decisivas num trabalho da igreja são apóstolos e presbíteros. E na igreja primitiva, ambos os compromissos eram alcançados por meio de oração e jejum. Por que deveríamos esperar fazer isto de outra maneira nessa era? Podemos melhorar esses métodos? Deus nunca nos pediu para melhorar, tudo que Ele nos pediu é para seguir. Veja, aqui está uma chave. Estou colocando em suas mãos. O que você vai fazer com isso? O que os cristãos dessa nação farão com essa chave?
O que os cristãos da Austrália farão com essa chave? O que os cristãos da Grã-Bretanha farão com essa chave? África do Sul, as outras nações que estão representadas aqui? Você acha que Deus mudou? Você acha que já encontramos uma maneira melhor? Agora deixe-me apontar para as duas conclusões. A primeira está naquele versículo bem conhecido, em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. E eu chamo isso de esperança para uma nação. Esperança para uma nação. Quantos de vocês sabem o que 2 Crônica diz? Uns de vocês, louvado seja Deus. Eu poderia citá-lo de cor, mas não o farei. Deus fala e diz: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há 7 etapas, 4 passos que o povo de Deus deve dar, 3 passos que Deus dará. Quais são os 4 passos que devemos dar? Qual é o primeiro? Eu não ouvi você. Humilde-nos. Por quê? Porque o orgulho é uma barreira para a resposta nas nossas orações. A próxima coisa é orar. Deus diz para nós começar a orar. E então ele diz: busque minha face. Não vamos apenas ter uma reunião de oração das 8 às 9h30. Vamos orar até você entrar na presença de Deus. E então diz que se afaste de seus maus caminhos. Você diz: Deus, acho que não tenho nenhum jeito perverso. Deus diz: espere até você entrar em minha presença. Experimentamos isso em nossa igreja em Fort Lauderdale 5 anos atrás. Uma das esposas do ancião tinha uma palavra do Senhor para proclamar em um jejum, sobre qual falarei daqui a pouco, um jejum de Joel. Não foi recebido com muito entusiasmo. Mas eventualmente, acho que os anciãos dos quais eu era um, ficaram meio envergonhados em admitir que é melhor fazermos algo sobre isso. E assim dissemos que teríamos certos períodos, jejuaríamos e oraríamos, e nos encontraríamos todas as manhãs às 5 da manhã. Eu não estava lá, Ruth e eu estávamos fora quando isso começou. E entendo que na primeira manhã havia cerca de 13 pessoas. A congregação era de cerca de 500 na época. Na manhã seguinte eu acho que eram cerca de 7. E então estava acontecendo, você sabe, a típica reunião. Na manhã seguinte havia cerca de 8. Mas então meu irmão, que não era presbítero, recebeu um fardo do Senhor e passou 24 horas chorando. E as coisas mudaram. Quando Ruth e eu voltamos e disse: gostemos ou não, isso é de Deus. Melhor nos envolvermos, não queremos perder Deus. Não posso entrar em todos os detalhes, mas 6 semanas seguintes, nos encontramos todas as manhãs às 5 horas e passávamos a maior parte do tempo de cara no chão. E os pecados que foram confessados foram surpreendentes. Era uma igreja boa e respeitável. Mas havia adultério, fornicação e alcoolismo. Não saiu até que estivéssemos na presença de Deus. Não diga a Deus que não tenho maneiras perversas nas quais me arrepender. Isso provavelmente simplesmente diz a que distância você está da sua face. À luz de seu semblante, as coisas parecem diferentes. O que Deus nos pede? 4 coisas. Humilhe-se, ore, busque sua face, afaste-se dos maus caminhos. Como nos humilhamos? Pelo quê? Você entendeu a mensagem? Agora, você pode jejuar e ficar muito orgulhoso. Jesus disse para não jejuar dessa maneira. Essa não é a maneira de jejuar, é assim que os hipócritas jejuam. Mas ele não disse que essa é uma razão para não jejuar. Ele disse rápido de maneira certa e não da maneira errada. Então Deus diz que farei 3 coisas. Se você fizer o 4, eu ouvirei, perdoarei seus pecados e sararei sua terra.
Quantos de vocês gostariam de ver sua terra curada? Deus te mostrou um caminho. Existe um remédio bíblico? Eu acredito que existe. Vamos abrir uma passagem final das Escrituras de Joel, capítulo 2. Esta é a passagem que a irmã tinha em mente quando falou sobre o jejum de Joel. Joel 2,15. Toque a trombeta em Sião, consagre um jejum, convoque uma assembleia sagrada, reúna o povo, santifique a congregação, reúna os anciãos, reúna as crianças e os bebês. E aliás, naqueles dias tínhamos crianças e bebês de peito. Naquela reunião quase todas as manhãs. E as crianças ficaram decepcionadas quando seus pais não os acordaram para levá-las à oração. Quero dizer, foi um exemplo real disso. Vamos continuar. Saia o noivo do seu aposento e a noiva do seu aposento, que os sacerdotes que ministram ao Senhor, semana entre pórtico e o altar, digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não dê o próprio a tua herança, para que as nações dominem sobre ele, porque eles deveriam dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Observe que, se você conseguir as três categorias mencionadas, os sacerdotes, os ministros e os anciões, e aqui está a responsabilidade da liderança da igreja, é dar o exemplo, assumir a liderança. Você sabe quem são os líderes? São pessoas que vão na frente. Às vezes os ministros estão liderando por trás. Isso não é liderança. Jesus no jardim do Getsemane levou seus discípulos com ele. E então ele levou 3. Eles pararam e então diz que ele foi um pouco mais longe. Isso é liderança. Era um pouco mais longe. Certa vez ouvi um pastor dizer: preciso correr para alcançar meu povo. Isso não é liderança. Aqui está a responsabilidade da liderança. Agora ouça a declaração final. Estamos no mesmo capítulo, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Depois de quê? Depois de quê? Depois de que o povo de Deus satisfez suas condições. Agora eu sei que Pedro citou isso no dia de Pentecoste, e ele disse que aconteceria nos últimos dias. Mas isso não foi um cumprimento total, foi um cumprimento antecipado. Isso é muito significativo porque nesta passagem em Atos 2, Pedro cita o Senhor dizendo: derramei do meu espírito, um pouco de meu espírito. E aquilo começou no dia de Pentecoste. Mas esta mensagem de Deus diz: derramei meu espírito, não um pouco do meu espírito, mas liberei meu espírito na terra sobre toda a carne. Irmãos e irmãs, não vimos isso? Não vimos uma aspersão há cerca de 1 bilhão de anos que nunca foram tocados pelo Espírito de Deus? Como vamos alcançá-los? O que liberará o Espírito? Eu lhe digo, se você já lidou com isso, é uma fortaleza inexpugnável. Você tem que enfrentá-lo com os meios espirituais. Qual é o programa de Deus? Chame um rápido, santificar uma assembleia. Que os anciões, os sacerdotes e os ministros deem o exemplo. E Deus diz no tempo: quando você cumprir minhas condições, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Acredito que essa seja a solução e não acredito que existe outra. Acredito que Deus nos mostrou o caminho nas Escrituras. Vamos apenas aquietar nossos corações diante do Senhor por um momento, e eu quero pedir a você que peça a Deus para lhe mostrar se isso é dele. Ruth e eu estávamos com David e Dale Brand recentemente no Havaí, amigos íntimos nossos, e eles oraram graciosamente e maravilhosamente por nossas reuniões aqui.
E eles disseram que sentiram que Deus queria falar com a Nova Zelândia. Estou inclinando a pensar que esta é a mensagem de Deus para a Nova Zelândia. Vamos aquietar nossos corações diante do Senhor apenas brevemente por alguns minutos.